dia, Espírito Santo de Deus. Mais uma vez entramos no teu lar, na hora do milagre, para declarar a bênção e a vitória através do nome de Jesus. A sua vitória é a minha vitória. O seu milagre é o meu milagre. E eu vou determinar uma profecia que hoje você vai ser abençoado através de uma palavra forte, uma oração abençoada, e Deus vai estar entrando no teu lar aí para te determinar a vitória e a cura. Eu quero ler essa palavra aqui para nós honrar o nome de Jesus Cristo. Você que já achou essa palavra, vamos ler comigo aí. Mais tarde, enquanto os 11 discípulos comiam, e Jesus lhe apareceu a ele e repreendeu por sua incredulidade obstinada, pois recusaram a crer naquele que tinha visto depois da sua ressurreição. Olha, como eu creio, eu não estive lá nessa época, mas eu creio que ele ressuscitou entre os mortos. Às vezes, muitas pessoas que Deus usa através dos dons para curar, para libertar, para transformar. E as próprias pessoas, nós não entendemos se é força maligna, mas as pessoas lutam contra elas mesmas. Mas hoje, Deus promete a libertação e a cura pela sua alma, pela sua vida, no qual os discípulos estavam reunidos e ele aparece no meio dos 11 discípulos. É o que eu quero que você compreenda e vá entender que Jesus, ele não está morto. Ele ressuscitou entre os mortos. E ele ressuscitou para desfazer as obras das trevas. Quando ele ressuscitou, ele pagou a nossa dívida na cruz do Calvário. E você observa que ele recebeu o poder, foi-me dado todo o poder no céu e na terra. É o que nós entendemos, que o Senhor abre portas aonde não tem porta. E se você crê que ele ressuscitou entre os mortos, você pode ter a convicção e a certeza que também você vai ressuscitar com ele. E o que eu quero que você vá entender, que o Senhor Jesus, ele quer através da sua vida desfazer toda a obra do mal através do Espírito Santo de Deus. Eu quero outro versículo, por favor. E Jesus disse: vão ao mundo inteiro e anuncie as boas novas a todos. Olha, às vezes nós temos uma preocupação tão grande, porque através de uma palavra simples, através de uma palavra abençoada, que é o Evangelho do Senhor, ele diz lá em João 8,32, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Essa palavra, quando ela entra na sua alma, quando ela entra no seu coração, ela explode o mal, ela queima o inferno, ela limpa aquela casa corrompida, aquela casa suja. E aquele templo, a Bíblia chama nós de templo do Espírito Santo. Então, quando essa palavra, ela entra na sua vida, ela traz luz para aquela casa escura, para aquela pessoa,
maldosa, aquela pessoa maliciosa, aquela pessoa cheia de vício. É assim que esse evangelho funciona. Quando ele entra na sua vida, ele muda o seu ser, ele muda a sua vida. Por isso que hoje nós estamos aqui, através de um evangelho simples, mas um evangelho poderoso e eficaz. O próprio Deus, ele é a palavra. Aonde essa palavra ela alcançar o seu coração, ela alcançar a sua alma, você vai ser transformado num abrir e fechar de olhos. E lá em João, no capítulo 3, versículos 5 e 6, e você vai nascer da água e do Espírito. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, porque ele passa a ser agora uma nova criatura, uma nova vida. Ele passa a ser chamado agora Filho do Deus Altíssimo. E é isso que eu quero que você vai entender. Ele, o próprio Senhor Jesus, ele mandou que nós pregasse essa palavra. Quantas pessoas que estão com os pés na beira da sombra da morte, quantas pessoas que pensam que a sua vida não tem jeito, mas hoje o Senhor Jesus te chama de filho, filha, meu amigo, minha amiga. O seu problema tem solução. Basta você crer que ele ressuscitou. Quando ele apareceu ao meio aos 11, eles assustaram, mas ele fez uma promessa. Ele fez uma promessa que aonde essa palavra seria pregada, esses sinais seguirão os que crê. Então, quando você crê, quando você entende o poder dessa palavra, o Senhor vai tirar você desse mal, o Senhor vai te libertar você da situação que você se encontra. Há uma saída para você nesse momento. Basta você crer e confiar. Ao outro versículo, por favor. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem se recusar, crer, será condenado. Olha, quando eu amo a Deus, quando eu entendo a palavra de Deus, a palavra de Deus, ela traz para nós uma palavra eficaz, uma palavra de cura, uma palavra de maravilha. E naquele momento, aquele que ama a sua obra, aquele que ama o Senhor Jesus, essa palavra, ela entra no seu coração, ela entra na sua vida e ela vai fazer que você seja uma pessoa nascida de Deus, uma pessoa que não usa mais e não carrega mais um jugo pesado. O Senhor, ele quer te livrar. A vida que Deus tem para você é melhor do que essa vida que você tem. Quantas pessoas que carregam um fardo da ignorância, um fardo do nervosismo, um fardo da depressão, um fardo da angústia, um fardo que nada dá certo. Mas hoje, o Senhor Jesus, ele quer trocar esse fardo. Ele levou sobre si os seus pecados, ele levou sobre si as suas dores, ele levou sobre si tudo aquilo que você não daria conta de pagar.
E ele pagou na cruz do Calvário por preço de sangue. O bem mais precioso que você tem é a sua alma, é o seu espírito. Você está vivendo na obra do mal, na obra da carne. E é um jugo pesado, porque aquele que inclina pela carne é morte. Aquele que inclina para o lado do mal também é derrotado. Então, quando a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, passa pela minha vida, ele só traz vitória, ele só traz bênção na minha vida. Aquilo que eu perdi, aquela maldição, ele transforma em bênção na minha vida. Se observa, olha o discernimento do Espírito. Quantas pessoas que o mal passou pela vida dele e hoje é pessoa derrotada, fracassada. Mas no momento que você abrir o seu coração, abrir o seu entendimento, reconhecer que o Senhor Jesus, ele pode mudar a sua vida. E ele vai enviar o Espírito Santo, lá em João 14, o Consolador, o Espírito de verdade que o mundo não recebe, mas vós podeis receber. E você vai ver que quando o Espírito Santo, ele entra na sua vida, é uma promessa da parte do Senhor. Você pode exigir que o Senhor que derramará o seu Espírito sobre toda a carne, e o Espírito dele vai entrar na sua vida e vai trazer para você uma vida de vitória, uma vida de milagre. É aquilo que eu quero que você alcança, o livramento de Deus, a vitória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por isso que quando você abre o seu coração, você não vai dar conta de carregar esse jugo. O próprio Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus você não vai dar conta de caminhar. Sem ele você não vai dar conta de ir para frente. Então, sem ele, sem mim nada podeis fazer. É o que eu quero que você entenda, que ele é o ajudador, é o consolador, é o que vai mudar a sua vida. Às vezes nós não observamos, toda pessoa que recebeu esse benefício de Deus, essa ajuda de Deus, olha como que era a nossa vida. E hoje a nossa vida ela é transformada porque nós acreditamos que ele está vivo. Nós acreditamos que ele ressuscitou. E nós temos a fé, a esperança e o amor que ele triunfou. Assim como Jesus triunfou, você também vai triunfar. Você também vai determinar essa vitória. Quando o mal sai dessa casa, quando o mal sai desse corpo, você passa a ser uma pessoa de luz. Você passa a ser uma pessoa transformada e abençoada através do Espírito Santo de Deus. Às vezes você não consegue ver, mas o que eu quero que você vai entender, que nós precisamos enxergar o mundo espiritual. Então, o que está lutando contra a sua vida é principado, é potestade, é forças demoníacas.
Então o que nós temos que fazer hoje? Orar, interceder e divulgar essa palavra. As trevas, elas vão ser confrontadas na sua vida e o Senhor vai te dar a vitória. É aquilo que nós vemos. Como que eu tenho pedido e orado para que Deus venha mudar o nosso país, a nossa nação. É uma batalha no mundo espiritual contra o nosso Brasil, contra o nosso povo, porque está debaixo de império. Mas no momento que nós unir a nossa oração, às vezes nós estamos falando aqui sobre essa situação que várias pessoas se encontram, nada dá certo, tudo que faz é para trás. É porque tem uma força espiritual, tem um lado da maldade, tem um lado de pacto, tem um lado sombrio, um lado escuro, no qual você precisa acordar, você precisa interceder. Muitas das vezes, quando a gente falamos que nós precisamos orar para essas pessoas que estão no vale da sombra da morte, orar pelo nosso país, as pessoas podem até dizer, quer se apresentar? Não, nós precisamos unir a nossa força. Jesus não veio buscar igreja, Jesus veio buscar um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E títulos de igreja são colocados por nós. E o que nós, povo de Deus, mulheres de Deus, amigo de Deus, nós precisamos reunir, deixar o nosso orgulho e converter ao Senhor Jesus, para que nós possamos entender o reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso povo está pedindo por misericórdia, por clemência, por socorro. É a hora de nós interceder e fazer aquela corrente forte, aquela corrente no jejum, aquela corrente na oração, no qual nós vamos ver a diferença. Então lá em Mateus, capítulo 11, 28, me dá outro versículo, por favor. Venham a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhe darei o descanso. Olha, o que o Senhor está dizendo aqui. Você não dá conta de carregar esse andor. É pesado. Você está cansado dessa vida. Você está deprimido com essa situação. É porque essa batalha que você está enfrentando, ela é espiritual. Essa doença que você enfrenta, ela não é uma doença física, é uma doença da alma, é uma doença espiritual, que somente o Senhor Jesus pode desfazer esse mal na sua vida. Basta você confiar, basta você crer, e você vai ser curado, você vai ser transformado através do Espírito Santo de Deus. Quando você acordar desse pesadelo que você está vivendo, a Bíblia diz que não existe outro mediador entre Deus e o homem, a não ser Jesus Cristo. Lá em João 14, quando é 5, 6, quando ele diz assim, Tomé, mostra-nos o Pai, eu estou convosco. Felipe diz, mostra o caminho. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha aí,
Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir o Pai senão por mim. Se você quiser, eu vou estar orando por você. Está determinando esse milagre na sua vida. Essa luta sua, meu irmão, minha irmã, é espiritual. Somente Jesus pode te libertar. Entenda, é você abrir o seu coração, abrir os seus olhos, e você vai entender que o Senhor vai jogar por terra esse espírito do vício, esse espírito das trevas. Basta você confiar, basta você acreditar que o Senhor vai mudar a sua vida. Você já fez de tudo. Tudo quanto foi tipo de remédio você já tomou. Tudo quanto foi fisioterapia, quimioterapia. Você já passou por tudo. É porque Jesus quer pôr um ponto final nessa doença. Ele quer pôr um ponto final nessa situação que você se encontra. Basta você tirar esse fardo da tristeza, da angústia, da depressão, da inferioridade, da timidez e olhar para a palavra. Deus é palavra, Deus é espírito. Importa que os verdadeiros adoradores adorem em espírito, em verdade. Observa, Ana passou por cima de religiões, passou por cima de seita, e ela saiu com a vitória. Ela buscou o Espírito Santo de Deus, e Deus mudou a vida dela. Assim também, Deus vai mudar a sua vida. Basta você crer e confiar. O único que vai ligar você a Deus, o único que pode te ajudar nesse momento é o Espírito Santo de Deus. Em todas as formas você já fracassou, mas dá mais uma oportunidade para você mesmo. Dá uma chance para você mesmo. Não tira a sua vida. É o bem mais precioso que você tem. A sua batalha, ela está travada. Ela é espiritual. Às vezes você não percebe. Começa a ouvir essa palavra, que Deus pode te revelar um trabalho que foi feito na sua vida, uma oração contrária, uma inveja, uma simpatia, uma macumbaria, o que está levando você a perder tudo que você tem. Você está perdendo a sua vida financeira, você está perdendo a sua família, você está perdendo a sua saúde. Nem à custa de medicamentos, faixa preta, você não consegue dormir. Olha para o alto. Dá uma chance, uma oportunidade para você mesmo. Levante a sua cabeça e diz: Senhor, eu quero essa palavra. Senhor, eu quero, se essa palavra for fiel e verdadeira, o Senhor vai transformar a minha vida. E ela é fiel e verdadeira. Por isso que nós estamos aqui, na hora do milagre, para te socorrer. Aqui é o hospital de Deus. Aqui é o hospital do Espírito Santo. Então, eu creio que Ele ressuscitou. E você crê que Ele ressuscitou. Então você vai sair. Essa droga,
esse mal vai sair da sua vida e você vai triunfar através do Espírito Santo de Deus. Eu vou colocar aqui de pé, de meus pedidos de orações, estamos aqui. E você que colocou aí no YouTube, seu pedido, ele vai ser atendido agora. Basta você confiar e basta você crer. Senhor, meu Deus e meu Pai, quantas pessoas, ó Deus, que estão ouvindo essa palavra. Não é o bispo Jairo Serra, mas é o seu evangelho. É a tua palavra, Senhor, que cura. É a tua palavra, Senhor, que entra para libertar, para curar essa pessoa. Senhor, visita agora, ó Deus, essa pessoa, que essa dor não passa, essa tristeza não sai, mas através da tua palavra, através do seu nome, foi te dado, Senhor Jesus, todo o poder do céu e da terra, e o Senhor amarra todo o principado, toda a potestade e todo o mal contra a vida desse irmão, dessa irmã. Senhor, essa pessoa que não tem ninguém por ele, mas agora eu te peço que o Senhor visita essa pessoa que está na calçada, visita essa pessoa que está no UTI, no CTI, visita, Senhor, essas pessoas que se encontram no vale da sombra da morte. Senhor, visita os presídios, Senhor, visita o nosso Brasil, visita o nosso país, tira, Senhor, ó Pai, esse jugo pesado do teu povo e liberta, Senhor, ó Pai, essa nação. Como o Senhor é com Israel, o Senhor também é conosco neste momento. E eu determino a cura e a vitória no nome de Jesus. Amém.